Boa noite, pessoal. Então, a nossa aula de hoje é sobre as fontes chaveadas, como eu tinha prometido para vocês. É uma aula super importante, muito difundida hoje. Todos os aparelhos hoje, a maioria, né? Não vou dizer todos, né? Vamos generalizar. Mas 95% dos equipamentos hoje já estão usando fontes chaveadas. E os que não estão, com certeza vão usar, né? Então, é uma aula importante, né? É uma fonte um pouco, vamos dizer assim, complexa, né? No ponto de vista, se comparando com as fontes lineares. Se você não tiver um entendimento de como ela funciona, você não vai conseguir consertar, porque ela fica, qualquer problema, geralmente ela fica inoperante, e aí você não sabe por onde é que começa. Já que está inoperante, né? Como é que você vai saber qual é o início, por onde eu começo, por onde eu termino, como é que eu vou startar, como é que eu não vou, o que eu vou fazer para verificar onde é o problema. Então, essa é a ideia da aula de hoje. Dar algumas ferramentas, alguns macetes para vocês, de mês vocês tentar ludibriar aí na hora de fazer a manutenção. Essa é a ideia, né? Claro, não é uma aula de fontes chaveadas propriamente dita, é uma aula de manutenção em fontes chaveadas, que é diferente. Quando nós vamos fazer desenvolvimento, trabalho com bastante desenvolvimento de fontes chaveadas, o desenvolvimento é uma linha de raciocínio e a manutenção é outra linha de raciocínio, né? E o conhecimento de fonte chaveada para quem vai desenvolver é um, e o conhecimento para quem vai dar manutenção, ele é outro. Se faz necessário umas informações em um lado do desenvolvimento e se faz necessário outras informações do lado da manutenção. Então, hoje o foco é a manutenção. E não é todo o entendimento da fonte chaveada, tá, pessoal? É uma base, assim, para vocês se ambientarem e se virarem com fontes chaveadas, tá? É para se virar com o negócio, ok? Essa topologia de fonte aqui, como não dá tempo nós falamos de todas as topologias, essa daqui é a mais utilizada em fontes chaveadas, que é a topologia flyback. Qual é a característica principal da topologia flyback? Ela permite um sistema de isolação. Já eu explico o que é isolação. Ela também permite que tenhamos vários níveis de tensões diferentes. Por exemplo, eu posso ter mais 12, mais 15, mais 5. Eu posso ter um enrolamento para cada uma dessas tensões que eu quero. E outra grande vantagem também dela é que ela permite nós trabalharmos com tensões positivas e também ela permite nós trabalharmos com tensões negativas. Tem topologias que não permite você trabalhar com o negativo, ou tem topologia que não vai permitir você fazer isso. Então, tem topologia que só vai ser positivo, tem topologias que você vai opinar, vai ser só negativo. E agora, a flyback, ela já permite, nós temos aqui na saída vários tipos de tensão. Como você já pode ver que essa fonte, ó, tem 5 e tem 12. Então, tem uma saída de 5 e tem uma saída de 12 volts na mesma fonte. Isso é permitido graças a esse tipo de topologia. Qual é a finalidade dessa topologia flyback? É das fontes mais óbvias. Você tem um primário e você tem um secundário. Aí nesse secundário eu posso ter várias fontes independentes. Posso ter 12, posso ter 15, posso ter 5, posso ter menos 12, enfim. Permite você ter vários níveis de tensão. Com uma grande vantagem, esse camaradinha que vocês estão vendo aqui é o nosso transformador, que é esse cara que eu estou tentando desenhar para vocês aqui, que é o nosso transformador, um elemento principal aí da nossa fonte chaveada. Bom, primeira questão, qual é a grande vantagem dessa fonte chaveada? Primeiro nós vamos pensar na isolação. O que é a isolação? Se nós formos observar, aqui desse lado aqui nós vamos ter o primário, e desse lado aqui nós vamos ter o secundário. E não existe ligação de primário para secundário, a não ser as ligações aqui são totalmente por campo eletromagnético. Ok? Então, o contato que existe aí é via campo. Então, permite uma isolação elétrica. Que isolação é essa, né? Depende da classificação da tua fonte, depende do material, se vai ser ou não certificado, mas em torno de 3.500 volts. Mas nem todas as fontes suportam 3.500. Umas vão ser feitas para 1.500,
Suporta isolação de 1.500, outra 3.500, alguns casos bem raros, 5 kV, ok? Mas assim, então, o que quer dizer essa isolação, né? O que é a isolação elétrica? O primeiro passo, por que vocês têm que saber disso, né? Primeiro assim, ó, quando você trabalha com a fonte chaveada com topologia Falebeck, nós temos aquele transformador lá que eu fiz. Então, observe uma coisa. Esse lado de cá está nesse bloco do primário, vamos chamar bloco do primário, e aqui vamos chamar bloco do secundário. Todo bloco, esse monte de componente aqui, ó, tudo isso aqui, ó, todos esses componentes aqui, eu estou representando lá como secundário. Todos esses outros componentes aqui, nós estamos representando lá como bloco do primário. Então, eu vou voltar aqui. Então, qual é a diferença, né? Primeira questão, aqui nós temos o bloco do primário e aqui nós temos o bloco secundário. Até então, tudo tranquilo. A diferença é isso aqui, ó. Já para começar, que o terra do primário é um e o terra do secundário vai ser outro. Então, você, com o teu multímetro, já para começar a ideia, se você quiser medir uma tensão no secundário, você não pode pegar o teu multímetro, colocar a ponteira negativa nesse terra e colocar positiva e sair medindo nesse terra. A primeira questão da fonte chaveada que é isolada, da topologia Falebeck, é essa. Você não consegue, então, isolado, não tem ligação elétrica desse ponto, a não ser por campo eletromagnético. Então, vamos considerar assim. Então, os terras, os GND são diferentes. GND1, vamos chamar assim, 2, vou chamar GN2 de secundário, e aqui vou chamar de GND1, que é de primário. Primeira questão é que eles são diferentes, então não se faz medida. Então, para você fazer medições desse lado do secundário, você vai ter que usar o GND2. Para você fazer as medições no primário, você vai ter que usar o GND1. Então, essa é a primeira questão. Para se trabalhar medindo tensão, você tem que saber separar onde é que está o terra do primário e onde é que está o terra do secundário. Então, a primeira questão das fontes chaveadas que vocês têm que saber identificar é os GND. Dica, para vocês fazerem isso, a primeira dica. Olhem para os capacitores. Olha o tamanho desse capacitor aqui, galera. Olha a tensão dele, ó, por 400 volts. E olha esses capacitores